Oi pessoal, meu nome é Stephanie Dias, eu sou professor de Educação Física, eu fui aluno do professor Osleide Matos, grande fera aí, meu professor da UFPR, profissional de Educação Física, também fisioterapeuta. E hoje, para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, depois da UFPR eu fiz um mestrado e um doutorado na Rússia e desde 2008 eu moro nos Estados Unidos, trabalhei por mais de 7 anos na American Top Team, como preparador físico principal, e desde 2015, então, eu sou professor da Kaiser University. E trabalho com treinamento de força, preparação de atletas, periodização. E ele pediu para eu falar um pouquinho sobre treinamento de força. Então, treinamento de força é uma área que eu gosto muito. Tenho vários livros aí no Brasil que falam sobre o assunto. E se vocês quiserem acompanhar, também pode ver aí pela editora Juruá e pela editora Forte. Tem um livro chamado Teoria e Prática do Treinamento para MMA, que fala muito sobre treinamento de força, um pouco do que eu vou falar hoje. Tá? Só para vocês terem uma noção, eu utilizo muitos dos princípios do Matveev, fui aluno dele, 3 anos lá na Rússia, e um pouco da periodização linear, que o pessoal chama, e também do Verkhoshansky, que também é da escola russa, a periodização em bloco. Tá? Então, o que acontece? Para quem está fazendo treinamento de força, quem vai começar ou quem não está fazendo ainda, recomendo começar com cargas moderadas, vamos dizer aí entre 10 repetições, por exemplo, 8, 10 repetições, pode ser máximas. É importante que você faça um teste de carga máxima, não de 1 RM necessariamente, porque 1 RM, para quem não tem muita experiência, pode acabar sendo muito intenso. Mas um teste que eu gosto de fazer, você faz um aquecimento, por exemplo, 5 minutos de bicicleta. Vamos dizer que você vai fazer um exercício do supino. Aí você começa, coloca 30 quilos, faz 2 repetições, 40 quilos, 2 repetições, 50 quilos e vai aumentando até que você consiga fazer 4 repetições máximas. Quando você chegar nas 4 repetições máximas, geralmente isso significa que é 90% do seu máximo, um 4 RM, tá? E esse 4 RM, então fica fácil, que vamos dizer que você fez 90 quilos, 4 repetições, então tá faltando 10% para ser 1 RM, o que seria mais ou menos 100 quilos. Ou você fez 100 quilos por 4 repetições, você precisa acrescentar 10%, que seria, então, ter um RM 110. Então fica fácil o 4. Por quê? Porque está faltando 10% para chegar no teu 1 RM, que seria a tua carga máxima. E você faz isso geralmente na primeira semana de treinos e testes. Aí depois que você descobriu qual que seria o 1 RM, então você começa com cargas aí entre 60% a 70% desse valor. E o importante é que você, se você utilizar a periodização de blocos, vamos dizer assim, você poderia fazer entre 2 a 6 semanas o primeiro mesociclo, que seria o chamado mesociclo de acumulação. E nesse mesociclo, você vai fazer o quê? Treinamento de força geral. O que seria o treinamento de força geral? Os grandes grupos trabalhando peitoral, trabalhando costas, trabalhando perna, trabalhando ombros. Então, você quer trabalhar os grandes grupos musculares. Se sobrar tempo, você pode dar uma ênfase em bíceps, tríceps, mais grandes. Grupos envolvem exercícios de puxar, empurrar, puxar e agachar, tá? Então isso que seria interessante, a prioridade. Você pode dividir, fazendo então mínimo de 2 vezes por semana, recomendado seria entre 3 ou 4 vezes por semana. Claro que se você for fazer um trabalho de 4 vezes por semana, é importante que você comece já a dividir entre, por exemplo, empurrar em um dia, puxar no outro dia, agachar no terceiro dia, e se sobrar um quarto dia, você pode fazer um full body, aí, que seria um total body, todos os exercícios, ou pelo menos um exercício para cada grupo muscular. Importante, depois que cumpriu esse mesociclo de acumulação, se seguir o modelo de bloco do Verkhoshansky, nós vamos para o mesociclo de transformação, que aí você já fica entre 2 e 4 semanas, aí já começa a fazer um exercício já específico, já pode ser específico para o esporte, seja ele de saltos, exercício de, por exemplo, voleibol, aí você já dá uma ênfase em exercícios que vão fazer uma transferência para membros inferiores,
como exercício de salto, se é um exercício de luta para membros superiores e etc. Então você já pode acrescentar alguns exercícios específicos do esporte. Tá? E depois, se claro for chegar perto da competição, temos o mesociclo de realização, que são mais ou menos 2 a 3 semanas, sendo a última semana, sempre a gente diminui a carga perto da competição. Então, para quem está começando mais ou menos nessa ideia, você também pode utilizar o princípio do Matveev da periodização linear. Seria o quê? Então você começou, por exemplo, nesse mesmo exemplo, quem fez aí um supino, 4 repetições com 90, o 1RM dele seria mais ou menos 100 quilos, então você começou a treinar com 60 quilos, 60% desse valor. Então você fez ali 8 repetições, por exemplo, com 60 quilos. Aí você fez e repetiu 2 vezes por semana, fez 3 séries na segunda, 3 séries, vamos dizer, na sexta. Aí você tenta fazer isso pelo menos por 2 semanas. A partir do momento que você consegue fazer as repetições que eram pré-estabelecidas, 2 repetições a mais, então você conseguiu fazer 10 repetições com a carga que você estava sofrendo para fazer 8, significa que na semana seguinte você já pode aumentar um pouco a carga. Aí você poderia colocar, por exemplo, 65 quilos ou 70 quilos nesse exercício do supino. E aí tentar fazer as mesmas 8 repetições. Você conseguiu fazer isso por mais 2 semanas, aí você vai aumentando. Então esse princípio de 2 para 2, o National Strength and Conditioning Association usa muito, que esse princípio significa que você pode fazer 2 repetições com a mesma carga que estava pré-estabelecida, não somente numa sessão de treino, mas 2 sessões seguidas. Por quê? Porque só um dia pode ser que eu dormi bem, tomei um pré-treino, estou feliz da vida, fui lá e consegui pelo meu sistema nervoso central, tá bem recuperado. Mas não necessariamente que eu já fiquei mais forte. Na semana seguinte eu vou acabar sofrendo com aquela mesma carga. Agora, se você conseguiu fazer 2 sessões seguidas, 2 repetições a mais do que estava prescrito no seu programa, significa que o seu corpo já está adaptado, então você pode passar para uma nova fase. E isso pode usar, por exemplo, para todos os grupos musculares, nesse mesmo princípio, principalmente priorizando peito, costas e perna. Sobrou tempo, você vai dar ênfase em bíceps, tríceps. A gente, claro, que recomenda sempre o core, tudo que envolve a coluna, sendo trabalhado pelo menos 2 vezes por semana, que é um grupo muscular que tem mais fibras de contração lenta, então você dá uma ênfase mais em repetições e não tão em cargas elevadas. E esse seria mais ou menos um modelo. Então vai progredindo, vai diminuindo, e aí à medida que você for diminuindo as repetições, você vai aumentando a intensidade. Então utilizando os princípios do Matveev, da periodização linear. Diminui as repetições, então agora 8 repetições mais carga, depois de 2 semanas, 6 repetições mais carga, depois você chega, por exemplo, em 4 repetições com cargas elevadas. E lembrando que é importante a cada mesociclo, ao final de cada mesociclo, você tem pelo menos 1 semana de recuperação ativa. Então você pode reduzir. Se você terminou fazendo, por exemplo, por grupo muscular, 6, 8 séries na semana, com, vamos dizer, 6 repetições, você nessa semana de recuperação ativa, você vai fazer metade desse volume, por exemplo, só 3 séries na semana, com mais ou menos mantendo a carga. Então você mantém a intensidade, reduz o volume, teu organismo se recupera e você vai para a nova fase ou o novo mesociclo de treinamento, tá bom? Então isso era mais ou menos, é só para ele pedir para ficar curto, não quero estender muito. Pode me seguir aí pelo Instagram, tá? Dr.Stephanie.Dias, Dr.Stephanie.Dias, e no e-mail, no Facebook, vou passar os contatos também, e a gente entra em contato. Se o professor quiser um dia fazer uma live junto, acho que ia ficar muito interessante também, pode fazer uma live aí direto da sala de aula com os alunos, e aí a gente bate papo. Treinamento de força eu gosto muito, trabalho há anos com isso, com atletas, e aí tem muitos detalhes que a gente pode discutir sobre isso, tá bom? Então fica aí a recomendação desse livro meu aí do Brasil, Teoria e Prática Treinamento para MMA, que fala bastante sobre esse trabalho. Tá saindo a versão nova dele aqui nos Estados Unidos, vai sair provavelmente o lançamento pela Rhinokinetics até meio de agosto, e provavelmente até o fim do ano vai chegar a versão nova já no Brasil também, mas por enquanto já fica aí
essa recomendação. Professor Osley, prazer, muito obrigado. Tamo junto aí, precisando é só ligar. Tchau.